Olá, a respeito da prática nas casas espíritas de sessões de desobsessão, muitas vezes algumas pessoas colocam em dúvida se tem uma base doutrinária a respeito desta prática tão comum nas casas espíritas, né? De processos de reuniões mediúnicas para esclarecimento ou dialogar com espíritos que, porventura, estejam obsediando algum semelhante encarnado, ok? E a respeito destas dúvidas que muitas pessoas têm, nós temos aqui no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, no capítulo 23, que trata da obsessão, exatamente no item 254, no parágrafo quinto, Kardec vai fazer a seguinte questão e vamos obter a resposta dos espíritos superiores. Kardec pergunta assim: não se pode combater a influência dos maus espíritos moralizando-os, ou seja, influência, maus espíritos é o processo obsessivo, né? Moralizando-os, né? E a resposta é a seguinte: sim, e é o que não se faz, pelo menos naquela época em que isto foi escrito, né? E o que não é preciso negligenciar em fazê-lo, porque frequentemente é uma tarefa que vos é dada e que deveis cumprir caridosa e religiosamente, e é pelos sábios conselhos que pode-se induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento à sua própria evolução. Ok? Como um homem pode ter uma segunda questão que Kardec propõe? Como um homem pode ter, quanto a este assunto, mais influência que tem os próprios espíritos superiores? E a resposta é: os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que procuram atormentar do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Ou seja, esses espíritos inferiores eles estão mais próximos de nós encarnados do que a espiritualidade superior, dos quais desses espíritos eles se afastam o mais possível. Nessa aproximação com os humanos, quando encontram os que os moralizam, no início não os escutam e se riem. Depois, se aquele sabe prendê-los, acaba por se deixar tocar. Os espíritos elevados não podem lhes falar senão em nome de Deus, e isso os assusta. O homem certamente não tem mais poder do que os espíritos superiores, mas sua linguagem se identifica melhor com a sua natureza, e vendo o ascendente que pode exercer sobre os espíritos inferiores, compreende melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Aqui está, então, a base doutrinária dos processos de desobsessão, prática tão usual nas nossas casas espíritas. E a respeito dessa questão, Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, a lição de número 72, que se denomina Obsessão e Cura. Alguém certa feita indagou de grande filósofo como classificaria ele o sábio e o ignorante. E o filósofo respondeu afirmando que consideraria um e outro como sendo o médico e o doente. No entanto, acrescentamos nós, diz Emmanuel, o médico e o doente, entre o médico e o doente existe o remédio. Se o enfermo guarda a receita no bolso e foge na instrução indicada, não adianta o esforço do clínico ou do cirurgião, que despende estudo e tempo para servi-lo. Que a obsessão é moléstia da alma, não há de negar. A criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerme à influência aviltante, como a planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora e surgem os dolorosos enigmas orgânicos que muitas vezes culminam com a morte. Dispomos, contudo, na doutrina espírita, à luz dos ensinamentos do Cristo,
de verdadeira ciência curativa da alma, com recursos próprios à solução de cada processo morboso da mente, removendo o obsessor do obsidiado, como o agente químico ou a intervenção operatória suprime a enfermidade do enfermo, desde que os interessados se submetam aos impositivos do tratamento. Se conduzes o problema da obsessão com lucidez bastante para compreender as próprias necessidades, não desconheces que a renovação da companhia espiritual inferior a que te ajustas depende da tua própria renovação, ou seja, a reforma interior de cada um de nós. Ouvirás preleções nobres situando-te os rumos, recolherás daqui e ali conselhos justos e precisos. Encontrarás, em suma, nos princípios espíritas, apontamento certo e exata orientação. Entretanto, no caso da receita formulada pelo médico abnegado, em teu favor, a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, nada adianta. E aqui ficamos com essa lição maravilhosa sobre desobsessão, né? Que nas casas espíritas antigamente se usava o termo de doutrinadores destes espíritos, hoje chamamos de dialogadores, né? Pessoas de boa vontade que, através de médiuns, conversam com essas entidades, procurando-os encaminhar à própria evolução. Fiquemos com essas reflexões e muito obrigado a todos que acompanham os nossos estudos. Fiquem com Deus.